Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aproveito para mais uma vez pedir desculpas aí por não ter postado o nosso culto de ontem, mas às vezes algumas coisas saem mesmo do nosso controle, algumas nem tudo dá certo, e tivemos aí alguns contratempos para gravar o culto. Fizemos o culto no horário certinho, foi uma bênção, foi lindo, mas infelizmente não conseguimos postar. Então, por favor, nos desculpem, mas eu creio também que dos problemas, esse sem dúvida nenhuma é o menor. Então estamos aqui e vamos passar a mensagem que foi pregada no culto de ontem. Irmãos, esse é o momento das nossas ofertas e das nossas contribuições. Porém, queridos, hoje o nosso momento de ofertas e de contribuições será um pouquinho diferente. Nós não levantaremos ofertas e contribuições para o ministério. É claro que esse ministério precisa muito das ofertas e das contribuições. Quem nos conhece, quem tem algum envolvimento com esse ministério, quem é membro desse ministério, sabe das nossas necessidades. Mas eu realmente creio, queridos, que nesse momento as nossas necessidades ministeriais são completamente secundárias. Prioridade nesse momento é levar pão a quem tem fome. Então nós levantaremos sim, nós levantaremos ofertas, levantaremos contribuições, porém não serão para o ministério, mas serão para o nosso próximo. Nós temos aqui um projeto no Resgate, que é Não Se Canse de Fazer o Bem, onde nós incentivamos os membros do ministério a não virem para a igreja sem trazer alguma coisa que seja útil para o próximo, um alimento, um produto de higiene, qualquer coisa que seja útil para os mais necessitados. Nós temos esse projeto em andamento, e temos conseguido, graças a Deus, temos conseguido abençoar algumas famílias. E eu quero intensificar esse projeto, porque, na verdade, nunca, em nenhum momento, foi tão necessário como agora. Então, precisamos sim de trazer aquilo que estiver ao nosso alcance para ajudar o outro. Anteontem, queridos, conversando com um amigo, um homem solidário, generoso, um homem de Deus, ele me fez uma sugestão de algo que estava no coração dele. E ele falou: Rick, vamos fazer uma campanha emergencial. E o título da campanha será Adote uma Família. Que bênção isso, queridos. Adote uma família. Irmãos, a fome é uma realidade na nossa nação. Nesse momento de crise, essa realidade ela se acentua muito. Até aqueles que normalmente trabalham para ganhar o pão do dia a dia, é exatamente assim o dia a dia. Trabalham hoje para comer de noite, trabalham amanhã para levar o arroz com feijão do dia seguinte, dependem do dia a dia, até esses que de alguma forma, com muito esforço, muita dedicação, muito trabalho, de forma muito dura, conseguem ainda levar o sustento para os seus lares, nesse momento estão impossibilitados de trabalhar e não poderão levar o sustento para as suas casas. Então é um momento onde as necessidades se intensificam e é um momento também onde a solidariedade tem que se intensificar. Eu creio realmente, queridos, que a única forma de nós minimizarmos os danos inevitáveis dessa crise é através da solidariedade. O governo tem que ajudar, está se mexendo, a iniciativa privada tem que ajudar, está se mexendo, as instituições religiosas têm que ajudar também, e nós como indivíduos também temos que fazer a nossa parte e temos também que ajudar. E eu creio sinceramente que se assim for, se cada um fizer a sua parte, nós atravessaremos, nós superaremos essa crise sem que ninguém chegue à necessidade extrema, sem que ninguém passe fome. Agora, em que sentido adotar uma família? Como que é esse negócio de adotar uma família? Queridos, dando uma cesta básica, ou dando 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão,
um pacote de macarrão, o que estiver dentro das suas condições, ou 10 cestas básicas, 100 cestas básicas, né? O que estiver dentro da sua condição. E como aderir a esse projeto? Eu vou anunciar aqui um número, tá? Onde nós fazemos contato através do WhatsApp. O número é 99803 1731, 99803 1731. Através desse WhatsApp nós estaremos cadastrando as pessoas, isso é, as pessoas que se disponibilizam a adotar e as pessoas que necessitam ser adotadas. Então tem duas formas, ou melhor, tem 3 formas de aderir a esse projeto: uma adotando, outra sendo adotado, e outra são aqueles que têm tido o seu sustento, e graças a Deus por isso, têm tido o alimento nos seus lares, não tem faltado, porém, também não tem o suficiente para doar. Então esses podem sim participar, como é que eu vou dizer, anunciando esse projeto, falando desse projeto, divulgando esse projeto, para que o maior número de pessoas possa aderir a isso e a gente possa realmente suprir as necessidades dos mais necessitados. É isso, queridos. Adote uma família, dando aquilo que você tem em excesso: alimento, produtos de necessidades básicas. É dessa forma que nós levantamos as nossas ofertas e as nossas contribuições nessa noite. Amém? Então vamos à palavra do Senhor. Eu oro para que o Espírito me ministre e eu possa levar alguma palavra que venha ser alento para o seu coração, que venha te fortalecer na fé e que venha realmente ser assim, venha nos dar um ânimo para superarmos esse momento de dificuldade extrema. Que o Senhor fale através dos meus lábios e ministre o seu coração, que penetre nas mentes e nas consciências, nos conduzindo e nos capacitando a superar melhor esse grande desafio que estamos atravessando. Amém? Queridos, é óbvio, e nesse momento é muito óbvio dizer, mas eu direi, que todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por lutas. As dificuldades surgem em nossa caminhada e nos surpreendem. Gigantes se apresentam, gigantes se levantam e desestabilizam a nossa vida, abalam os nossos planos, abalam os nossos projetos. Fortalezas, queridos, fortalezas se erguem diante de nós e muitas das vezes nos impedem de avançar. Se há algo comum em meio à humanidade, certamente são as lutas. Todos nós passamos por lutas. E nesse momento, queridos, há uma luta que é comum a toda a humanidade. Todos nós estamos enfrentando o mesmo inimigo e a mesma dificuldade e enfrentando o mesmo desafio. O que realmente vai fazer diferença, queridos, é a forma com que nós vemos, a forma com que nós entendemos e a forma com que nós reagimos a esse desafio, a essa luta e a essa dificuldade enorme que a humanidade está atravessando. Nós podemos ver tudo isso como os 10 viram, como podemos também ver como os 2 viram. Os 10, queridos, os 10 viram com pessimismo. Viram o problema muito maior do que o nosso Deus. Viram os gigantes muito mais fortes do que o nosso Deus. Desanimaram e pereceram. Os dois viram com fé. Os 2 viram com fé e se disponibilizaram a enfrentar as dificuldades com cautela, com prudência, mas enfrentar na esperança da possibilidade da vitória. Eu vou ler uma passagem da Bíblia para vocês, que está lá em Números 13, a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:
envie homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Paraã, segundo o dito do Senhor, todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Aí, queridos, do versículo 4 aqui até o versículo 16, é uma relação das pessoas que foram enviadas para espiar a terra. Não vejo importância de lermos isso, vamos pular lá para o 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe: subi por aqui pela banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se é pouco ou são muitos. Qual é a terra em que habita, se boa ou má? Quais são as cidades em que habita, se em arraiais ou em fortalezas? Também, qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. E assim subiram os espias à terra, desde o deserto de Zim até Reob, a entrada de Amate. E subiram para a banda do sul e vieram até Hebron. E estavam ali Aimã, Sesai, Talmai, filhos de Anak. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uva, o qual trouxeram 2 homens sobre a verga, como também um de romã de figos. Chamaram aquele lugar de Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram a espiar a terra ao fim dos 40... Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação, os filhos de Israel, no deserto de Parã, a Cádiz. E tomando, deram-lhe conta a eles de toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram... Aqui, irmãos, está a visão dos 10. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto, um cacho de uva que foi necessário 2 homens para carregar. Olha a visão dos 10. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Desculpa, eu pulei o 28. Eu vou reler o 28 e reler o 29. Vamos à visão dos 10. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. Ali também vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo. Visão dos 2. Subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa foi a visão dos 2, irmãos. Porém, os homens que com ele subiram disseram, visão dos 10, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infimaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio daquela terra são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também eram aos seus olhos. Eles se viram pequenos demais diante dos gigantes. Agora eu vou ler o capítulo 14, o versículo 1 apenas. Então, preste atenção, irmãos, diante do relatório dos 10, aconteceu o seguinte: então o povo levantou-se em toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela noite. O povo chorou.
diante do relatório de dificuldades, de gigantes, de lutas que eles teriam que enfrentar, e segundo os 10, essas lutas e esses gigantes e essas dificuldades eram mais poderosas do que o Deus deles. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêssemos na terra do Egito, se morrêssemos na terra do Egito, se morreremos nesse deserto. Eles ficaram com saudade do tempo da escravidão no Egito. Irmãos, vamos lá. Os 10 perderam completamente a fé no poder, na provisão e nas promessas de Deus. Não existia entre aqueles 10 nenhuma firmeza mental e nenhuma esperança de alcançar os seus objetivos. A visão dos 10 cancelou completamente a fé no poder de Deus e cancelou também a firmeza de fazer aquilo que deveria ser feito, de fazer aquilo que seria apropriado para que superassem as dificuldades e alcançassem o seu objetivo, que era chegar à terra prometida, que era chegar à terra que mana leite e mel. E diante desse relatório, queridos, diante dessa declaração dos 10, dessa declaração pessimista e sem fé, o povo chorou, o povo se lamentou, o povo ficou amargurado, o povo ficou desanimado, por causa de uma declaração pessimista e sem fé dos 10, que viram as lutas maiores do que o Deus deles. E olha, irmãos, que esse povo já havia sido sustentado muitas vezes por Deus. Era um povo que tinha muitas experiências com Deus. E nós, assim, em alguma medida, lógico, guardadas as devidas proporções, nós podemos também nos identificar com esse povo. Queridos, eram 3 milhões de pessoas em um deserto imenso, um deserto árido, onde não havia nenhum vestígio de verde, nenhuma gota d'água sequer, não havia meios evidentes de sustento. Como aquele povo, como 3 milhões de pessoas seriam alimentadas, como 3 milhões de pessoas seriam sustentadas. Queridos, no deserto não havia um caminho estabelecido, não havia uma trilha, não havia um rumo a seguir, não havia um guia que fosse conduzindo os filhos de Israel por um lugar seguro. Eles estavam ali desorientados, perdidos, sem o menor meio de sustento evidente. Mas, queridos, havia algo ali. Deus estava com eles. Deus estava no meio daquele povo. Olha, nós podemos muito bem trazer isso para o dia de hoje. Estamos em meio a um deserto. Estamos em meio a um deserto sem um meio visível e evidente de sustento. Estamos sem rumo. Estamos mais ou menos sem saber aonde colocar os nossos pés. Na verdade, queridos, estaríamos e não saberíamos que caminho tomar se não fosse uma única declaração de Cristo, uma única e pequena declaração de Cristo. Se não fosse essa declaração, nós não saberíamos realmente que rumo tomar. Jesus diz lá em João 14,6: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Nesse caminho não há incertezas. Nesse caminho não há dúvidas. Nesse caminho há segurança para a nossa alma. Nesse caminho há luz e não trevas, porque ele diz que aquele que me segue não anda em trevas. Uma mensagem, uma promessa exatamente para momentos de crise intensa como esses que estamos passando. Ele é o caminho, e quem o segue não anda em trevas. Quem o segue tem discernimento. Quem o segue vê as coisas com mais clareza.
Quem o segue não anda em trevas e em incertezas. Amém, irmãos? Queridos, o começo da jornada daquele povo, o início do caminho daquele povo foi rápido, foi alegre. O povo estava feliz, o povo estava animado, estava unido, o povo estava esperançoso, e muitas das vezes em nossas vidas nós nos vemos com essa mesma sensação, né? De ânimo, de esperança. Temos o entusiasmo do primeiro amor, como por exemplo quando iniciamos algo. Quando iniciamos uma jornada nova, há uma expectativa, há um ânimo. Adiante de nós está a possibilidade de muitas e muitas realizações. Porém, queridos, às vezes as coisas demoram um pouquinho a acontecer. Às vezes as coisas não acontecem assim tão rápidas. E quando as coisas demoram a acontecer, nos sobrevêm as dúvidas, as incertezas, a nossa fé oscila. Nós começamos a dar ouvido à oposição, começamos a dar ouvido aos gigantes, a nossa fé vacila e nós começamos a dar ouvido à voz da visão dos 10. Começamos a perder a nossa fé e começamos a querer retroceder, começamos a querer voltar para o Egito. Exatamente como estava acontecendo com aquele povo. Eles estavam com saudade do tempo da escravidão, diante das dificuldades que eles teriam que enfrentar para alcançar os seus objetivos. A nossa fé começa a oscilar com a demora. A nossa fé começa a oscilar e vacilar quando as coisas não acontecem com muita rapidez, irmãos. Queridos, pensem aí na vida de vocês. Eu certamente penso na minha. Quanto tempo perdido? Quanto tempo perdido na nossa vida? Saindo de Cádiz e voltando para Cádiz. Saindo de Cádiz e voltando para Cádiz. Andando em círculos sem chegar a lugar nenhum. Aquele povo, ele chegaria à terra prometida rapidamente, se não fosse o pecado da murmuração e a incredulidade. Se não tivesse dado ouvido ao conselho e à visão e ao relatório dos 10 que viram os problemas e as dificuldades maiores e mais poderosas do que o nosso Deus. Mas em razão da murmuração e em razão da incredulidade, aquele povo perambulou 40 anos pelo deserto, andando em círculos. Infinitas partidas sem nenhum êxito, sem alcançar objetivo nenhum. Isso por causa da murmuração e da incredulidade. E é exatamente esse, querido, o significado bíblico de murmuração. Andar, 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 andar e não chegar a lugar nenhum. Lutar, lutar, lutar e não alcançar os nossos objetivos. Queridos, aquele povo ficou por 40 anos andando em círculo no deserto sem alcançar absolutamente nada. E essa pode sim ser a experiência da nossa existência, se nós começarmos a ver as dificuldades, a ver os gigantes maiores e mais poderosos do que o nosso Deus. E em meio às dificuldades, ficarmos incrédulos e murmurarmos. E aí vivemos e não realizamos absolutamente nada de permanente, não realizamos absolutamente nada de relevante, irmãos. Muitas das vezes, a demora, que gera dúvida e gera medo, ela nos paralisa e impede que a gente venha desfrutar de tudo aquilo que Deus tem separado para as nossas vidas como promessa. A verdade, queridos, é que na nossa falta de fé,
Nós tememos, e tememos mesmo, sendo franco, nós tememos o que acontecerá às nossas vidas se nós colocarmos de verdade a nossa vida nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus. Será que há fé suficiente para isso? Para realmente fazer a nossa parte e entregar as nossas vidas definitivamente nas mãos de Jesus e esperar e confiar nele? É um ponto para reflexão. Mas, irmãos, o relatório dos 2 foi bem diferente do relatório dos 10. Vamos ler aqui o relatório dos 2. Moisés, com muita cautela, com muita prudência, sabendo que existia uma terra prometida, que eles a receberiam como herança, Deus havia prometido aquela terra para os filhos de Israel. Ainda assim, Moisés prudentemente enviou espias para ver a real situação da terra, para saber o que deveria fazer para de forma apropriada tomar posse daquela terra. E aí ele enviou os espias e tiveram resultados diferentes. Os 10 viram dessa forma que nós acabamos de falar, mas os 2 irmãos, Josué e Caleb, viram tudo isso de uma forma diferente. Vamos ver qual foi a visão dos 2. Números 14, do 7 ao 9. Vamos lá. E falaram, Números 14, até capítulo 14, versículo 7 ao versículo 9. Os 2 falaram. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá na terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto eles são o nosso pão. E retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Que diferença de expectativa em relação ao problema, irmãos. Os 2 viram com total pessimismo e falta de fé, viram as lutas maiores do que o Deus que eles serviam. Os 10 não. Os 10 tomaram posse da promessa de Deus. Os 10 olharam as lutas, mas viram um Deus muito mais poderoso do que aqueles gigantes. Os 10 creram nas promessas de Deus e entenderam que, acreditando nas promessas de Deus, eles poderiam, na dependência do Senhor, enfrentar esse desafio, superar as lutas e alcançar o seu objetivo. Eles criam na promessa de Deus e que Deus os capacitaria a superar todos os obstáculos que estivessem à frente deles, a vencer todos os gigantes e alcançar a terra prometida, alcançar o seu objetivo. Queridos, os 2 concordaram com tudo que os 10 disseram. Assim, gigantes na terra. As cidades não são aldeias, as cidades não são acampamentos, mas as cidades são fortalecidas. Há dificuldades. Mas, queridos, quais são as realizações que não envolvem luta? Quais são as conquistas que não envolvem luta? É necessário foco, é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário disciplina, é necessário perseverar e às vezes é necessário esperar, é necessário avaliar a situação e, quando necessário, esperar para atacar, para avançar no momento apropriado para alcançar o objetivo. Os 2, queridos, não negligenciaram nenhuma das dificuldades. Não é para negligenciar as dificuldades, não é para negligenciar as lutas, não é para negligenciar os gigantes. Porém, irmãos, essas coisas todas não podem fazer com que a gente venha abortar os planos de Deus, porque muito maior é o que está em nós do que o gigante que quer nos paralisar.
É necessário sim considerar todas as dificuldades, é necessário sim avaliar todas as situações, é necessário sim, irmãos, considerar todas as dificuldades que se apresentam. Os dois não negligenciaram absolutamente nada disso, mas disseram, está lá em Números 13:30. Vou ler para vocês. Números 13:30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuiremos em herança, porque certamente prevaleceremos contra eles. Queridos, Caleb foi ousado e foi prudente. Ele foi ousado porque ele tinha fé. A visão dele era positiva, e era positiva porque ele tinha grande fé. Agora a questão, fé em quê? Fé na fé? Aquela fé barata que diz, vamos que no final tudo vai dar certo? Isso não é fé, isso é otimismo. A ousadia de Caleb estava na fé que ele tinha nas promessas de Deus. A fé de Caleb estava fundamentada na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia era fiel para cumprir as promessas que havia feito, e aquela terra era promessa de Deus, era a terra prometida que eles iam receber como herança. Por isso foi tão corajoso. Mas sabe qual foi a resposta do povo? A resposta do povo diante dessa ousadia por fé, fé na palavra e fé nas promessas de Caleb, sabe qual foi a resposta do povo? Vamos ver lá em 14:10. Números 14:10. Números 14:10. Eu vou ler só o comecinho do versículo. Depois da declaração de Caleb, aconteceu isso. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Irmãos, queriam apedrejar Caleb. Como a Bíblia é real, irmãos. Como a Bíblia é atual. Toda vez que um insensato, toda vez que um infantil, toda vez que um imaturo é confrontado pela verdade e pela verdade da palavra de Deus, ele quer tacar pedra, ele quer ofender, ele quer difamar, porque o ego e o orgulho não permite que ele volte atrás e se conserte. Ele prefere ofender, ele prefere difamar do que se consertar. Isso é muito real, isso está muito evidente em nosso meio, irmãos. Agora, eu não li o versículo todo, eu li só o início. Eu vou ler agora o restante do versículo, ou melhor, vou ler esse versículo todo, aquilo que eu já li e mais um pedacinho que faltava. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Queridos, quando nós tomamos a atitude apropriada, não abusar da fé e nem abusar das escrituras, fazendo coisas ousadas e irresponsáveis, as quais Deus não direcionou, mas quando nós tomamos atitudes apropriadas, pautadas na palavra de Deus, fundamentado nas promessas de Deus, Deus vem e honra e derrama a sua glória. Amém, queridos? Deus sempre honra uma fé que é fundamentada no que ele disse. Queridos, os dois olharam para os gigantes, olharam para as dificuldades, olharam as lutas como sendo maiores do que o seu Deus. Os 10 olharam para um Deus todo-poderoso. Os 10 olharam para as promessas de Deus e se fundamentaram nas promessas de Deus.
Mas Deus, querido, Ele sempre é bondoso. Deus é bondoso. Nosso Deus sempre é bondoso. Nosso Deus é um Deus de novas possibilidades. Nosso Deus é um Deus de começo e de recomeços. Nosso Deus é um Deus que sempre nos dá segunda chance, terceira chances, quartas chances. Deus sempre está derramando a sua misericórdia sobre as nossas vidas. As misericórdias do Senhor não têm fim e a sua graça nos assiste em todos os instantes. E aquele povo que não teve fé nas suas promessas, aquele povo que levou, aqueles 10 que levou o pessimismo para toda a nação, não morreram naquele instante. Não. Deus deu 40 anos de possibilidade àquele povo. Eles tiveram 40 anos para se arrepender. Mas sabe o que eles fizeram nesses 40 anos? Reclamaram, murmuraram, se queixaram. Parecia, queridos, que a murmuração estava arraigada naquele povo. A murmuração parecia que era um hábito arraigado que levava aquelas pessoas a defeitos morais. Irmãos, quantos hábitos arraigados em nossos corações que acaba produzindo em nós deformidades e defeitos morais. Eu tenho realmente meditado muito sobre isso. Deus tem me revelado muitas coisas que são hábitos e que produzem defeitos morais. Eu acho que é um outro excelente ponto de reflexão. Mas daí em diante, irmãos, o povo teve que tomar um novo rumo. O povo precisava de atravessar a terra de Edom e poderia cruzar a terra de Edom. Certamente seria muito mais rápido, mas a necessidade, a direção é para que eles rodeassem a terra de Edom. Isso é, um caminho mais difícil, um caminho mais demorado, um caminho mais árduo. Eles poderiam atravessar a terra de Edom pelo meio, mas a direção era para rodear a terra de Edom. E a gente pode aprender com isso que muitas das vezes, e na verdade na maioria das vezes, as conquistas mais consistentes, elas acontecem quando nós passamos pelos caminhos mais árduos, pelos caminhos mais difíceis, quando nós não buscamos as vias de facilitação. Então era para aquele povo não atravessar a terra de Edom, mas rodear a terra de Edom. O que eles fizeram? Reclamaram, murmuraram. Eles entenderam aquilo, que com essa nova manobra, que com esse novo rumo, eles estariam se distanciando do objetivo deles. E murmuraram. E aí então, queridos, aí vem a repreensão de Deus sobre aquele povo. O Senhor repreende a quem ama, como o pai ao filho, a quem quer bem. Vamos ver qual foi a repreensão de Deus para aquele povo murmurador e incrédulo. Agora nós vamos lá para o versículo 21 de Números, capítulo 21 de Números. Números 21, do 4 ao 9. Presta atenção nessa disciplina de Deus aqui, irmãos. Então partiram do monte de Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se nesse momento, e o povo falou contra Deus e falou contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Saudade do Egito, saudade da escravidão. Pois aqui nem pão nem água há. A nossa alma tem fastio desse pão tão vil. Esse pão tão vil que eles chamam é o maná, que Deus derramava sobre eles para o sustento daquele povo. Então, aí vem a disciplina do Senhor. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que morderam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e também contra ti.
ora ao Senhor, Moisés, para que tire as serpentes do nosso meio. Então Moisés orou pelo povo e disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente de bronze abrasadora e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo o mordido que olhar para a serpente. E Moisés fez uma serpente de metal e a pôs sobre uma haste, e era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. O povo pecou de duas formas aqui. O povo conspirou e murmurou contra Deus, e conspirou e murmurou contra o seu líder, Moisés. E aí veio a disciplina de Deus. Deus lançou serpentes abrasadoras no meio do povo. Essas serpentes picavam as pessoas e algumas pessoas morriam. Queridos, reparem que quando esse povo sentiu a morte próxima deles, o que eles fizeram? Eles se arrependeram e confessaram seu pecado. Foram até Moisés e pediram para que Moisés orasse ao Deus, agora já entendendo que o Deus era mais poderoso do que as lutas. Quando eles sentiram a morte por perto, quando eles sentiram a morte próxima, eles se arrependeram, confessaram os seus pecados e pediram a Moisés, o líder deles, que orasse para que Deus tirasse a serpente do meio do povo. Queridos, o que nós temos feito o tempo todo nesse momento? Orado a Deus para que Deus tire essa praga, para que Deus tire esse vírus do meio do povo. Mas aí, irmãos, lá na frente, esse Deus, ele se fez homem, ele veio à terra, habitou entre nós e falou sobre acontecimentos vindouros, apontou para acontecimentos do futuro, sinalizou algumas coisas que haveriam de acontecer. Esse Deus que veio à terra, se fez homem e habitou entre nós, falou que haveriam guerras e rumores de guerra, falou que nações se levantariam contra nações, falou que haveriam sedições de grandes terremotos, epidemias, pestilências, e disse, irmãos, que era necessário que essas coisas acontecessem. Percebam que quando aquele povo se viu rodeado lá no deserto, quando esse povo se viu rodeado de serpentes abrasadoras e viram o risco da morte, eles se arrependeram. Jesus depois predisse tempos de epidemia e falou que era necessário que essas coisas acontecessem para que o povo se enxergasse, reconhecesse a sua fragilidade, que o homem reconhecesse o quão frágil e vulnerável é e se voltasse para Deus, se arrependesse dos seus pecados e entregasse a sua vida para Deus. Há uma conexão muito grande nisso aí. Deus disse para Moisés: Moisés, construa uma serpente, produza, fabrique, faça uma serpente de bronze e pendure-a numa haste. Coisa estranha isso. Que direção estranha. Nós temos recebido direções muito estranhas, muito conflitantes umas com as outras. Essa parece que é. Será que já não havia serpente demais no acampamento? A serpente foi exatamente o que causou tanto dano no meio do povo, e Deus ainda manda Moisés construir uma outra serpente. Mas vamos pensar nisso, queridos. Vamos pensar nessa serpente. Aquelas serpentes abrasadoras que picavam e matavam era consequência do pecado. Quem se fez pecado por nós? Jesus. Jesus se fez pecado por nós. O bronze, irmãos. O bronze é o metal que simboliza o julgamento. Jesus sofreu julgamento na cruz por nós. Reparem que a serpente, ela não tinha poder nenhum, ela não era nem um pouco eficaz dentro de um baú, ou mesmo posta em uma prateleira.
guardada dentro de uma gaveta ou mesmo nas mãos de Moisés. Essa serpente, ela tinha que ser dependurada numa haste. Jesus precisou de ser crucificado, pendurado no madeiro. Então, queridos, essa serpente de bronze pendurada na haste representava Jesus. Essa serpente que Moisés mandou, que Deus mandou Moisés fazer e pendurar numa haste, essa serpente de bronze, ela representava Jesus. Deus mandou que Moisés orasse pelo povo. Desculpe, irmãos. Moisés orou a Deus pelo povo para que Deus tirasse as serpentes abrasadoras do meio do arraial. Deus não tirou. As serpentes continuavam no meio do povo, como as serpentes estão em todo lugar, irmãos. Há serpentes abrasadoras em todos os lugares. O Covid-19 é uma serpente abrasadora, mas há serpentes abrasadoras dentro de nós mesmos, que nos picam e às vezes nos incitam a picar o outro. Há serpentes abrasadoras, como havia no acampamento, como havia no arraial dos filhos de Israel. Há serpentes abrasadoras por todos os lugares aqui. E o método de Deus contra a picada da serpente abrasadora foi a fé. Olhem para a serpente de bronze pendurada na haste e vivam. O método de Deus para curar a picada da serpente era olhar para outra serpente, porém essa de bronze e pendurada na haste. Aquelas serpentes que estavam ali era consequência do pecado. Agora olhem para a serpente que pode curá-los das consequências eternas do pecado. Queridos, a salvação se dá por olhar para a serpente de bronze pendurada na haste. Reparem, irmãos, que essa serpente, ela não ficou num cantinho do arraial, do acampamento. Ela não ficou dentro de uma tenda, não bastava ela estar ali, ela tinha que estar pendurada numa haste, acessível a todos. Jesus está acessível a todos, basta olhar e curar. E quando eu digo que basta olhar e receber a cura, eu não estou falando de olhar e de virar a cara, mas eu estou falando de que basta olhar e permanecer. Não é olhar e virar a cara como aquele que se olha no espelho e quando se vira esqueceu o qual era. Não, é olhar e permanecer. Aquele que olha é aquele que me ama. E o que me ama é o que obedece às minhas palavras. Olhar para Cristo, irmãos, significa interiorizar a ética do Evangelho e vivenciá-la. Amar ao próximo como a si mesmo. Carregar as cargas uns dos outros, ser cooperador de Deus nessa terra, pagar o mal por bem, ser embaixador de Cristo, da parte de Cristo nessa terra. A cura de todas as coisas está no Evangelho, na ética do Evangelho. Esse comportamento supera toda e qualquer crise humanitária. Amém, irmãos? E aí eu lembro agora, no final da nossa mensagem, a proposta do início. Isso é Evangelho, adotar uma família. Isso é Evangelho, irmão. Isso é solidariedade, isso é compaixão, isso é amar o próximo como a si mesmo, isso é ajudar o próximo a carregar as cargas dele. Olhe para Jesus e receba a salvação. Olhe para Jesus e receba a cura da serpente abrasadora, a cura da picada da serpente abrasadora. O remédio está aí. Receba quem quiser. Não apenas para uma cura momentânea, mas para uma cura eterna. Amém? Os 10, queridos, para a gente finalizar, eles olharam para as serpentes abrasadoras. Os 2 olharam para a serpente de bronze, pendurada na haste. E o que diferenciou os 10 dos 2, a distinção que houve entre os 10 e os 2, é que de toda aquela geração
que estava envolvida nessa história. Todos eles pereceram no deserto. Apenas 2, Josué e Caleb, que viram um Deus mais poderoso e mais forte do que as lutas, que acreditaram nas promessas de Deus. Só esses 2 alcançaram o seu objetivo e entraram na terra prometida. Amém, queridos? Foram prudentes, foram cautelosos, avaliaram os riscos, mas não viram as dificuldades, as lutas e os gigantes maiores e mais poderosas do que o nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que o nosso foco esteja nele. Que o nosso foco esteja naquele que é o único e suficiente Senhor e Salvador definitivo, não um Salvador momentâneo, não um Salvador efêmero, não um Salvador passageiro, mas um Salvador permanente. A única forma, queridos, de nos livrarmos e de nos curarmos da picada da serpente abrasadora, que simboliza o pecado, que simboliza esse mundo que jaz no maligno, a murmuração e a incredulidade, é olhar para Cristo e permanecer nele. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que o Evangelho tome as nossas consciências, para que o Evangelho seja interiorizado em cada um de nós e se transforme em estilo de vida. Eu oro para que o Senhor traga às nossas mentes, as mentes de toda a humanidade, apenas aquilo que pode nos dar esperança. E aquilo que realmente pode nos dar esperança, esperança de algo consistente e permanente, é Cristo Jesus. Mas uma coisa eu lhe peço nesse momento, Pai: traz luz, traz sabedoria, estratégia aos nossos governantes e às autoridades da nossa nação, para que eles possam conduzir o povo em segurança e tranquilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, irmãos.